Daiane, confere aí comigo. Terminamos a nossa aula da semana passada falando sobre requisitos, elementos do ato administrativo, não foi? Não é isso? Terminamos os elementos, né? Chegamos a falar de perfeição, validade. Vamos lá então, gente. No último encontro nosso, trabalhamos aí uma introdução ao ato administrativo. Falamos um conceito, falamos de uma ideia mais restrita do que é ato administrativo, tendo em vista que inicialmente nós confundimos muito. Quando se fala em ato administrativo, logo nós pensamos que são todos os atos praticados pela administração pública, que não é bem assim. Apenas os atos praticados pela administração pública, regidos por norma de direito público, e que trazem consequências na órbita jurídica, é que podem realmente ser enquadrados como atos administrativos. Falamos também que, para a grande maioria da doutrina, esses atos estão prontos, acabados, a partir do momento que são encontrados neles os elementos, os requisitos. Falamos de cada um dos requisitos, né? Dando continuidade à aula, então, é importante fazer uma observação sobre perfeição, validade, vigência e eficácia do ato administrativo, tá? Iniciando já com um problema que geralmente aparece em prova. Geralmente aparece nas provas aí de concurso, na prova da OAB, que é o tema perfeição, ato administrativo perfeito. Bom, quando o ato administrativo será considerado perfeito? O ato administrativo perfeito é aquele que está pronto, está acabado, está completo, está integralmente formado. Bom, ele estará assim quando possuir todos os requisitos, quando possuir todos os elementos. Se ele já tem todos os elementos, objeto, forma, conteúdo, agente público competente, né, nós temos um ato perfeito. Presta atenção no peguinha que vai aparecer na prova de vocês. Vai aparecer assim, ó. Eu posso ter um ato administrativo perfeito ilegal? Será que um ato administrativo ilegal ele pode ser considerado perfeito, né? Voltamos um pouquinho na ideia de ato administrativo perfeito, ó. O ato administrativo perfeito é aquele que possui todos os requisitos, elementos para a sua formação. Na semana passada, nós falamos sobre os elementos. Nos elementos que foram apresentados para vocês na última semana, tem lá legalidade como elemento do ato administrativo? Dá uma olhada aí, Daiane. Será que tem? Será que tem? Não tem, né? Não. Professor. Fala, Oi, professor. Fala, Daiane. Oi. Oi, Eu acredito, me recordou agora que a gente falou sobre o ato administrativo perfeito, falamos? que a gente até falou que ele só não teria eficácia, não é isso? Não, não é isso, não. Não? Foi você que respondeu a pergunta, foi mesmo, agora lembrei. Foi mesmo, né? Olha só, perfeito, o ato administrativo ele pode ser perfeito e ainda assim legal. Por mais absurdo que pareça essa minha fala, é isso mesmo? É isso mesmo. Sabe por que a gente confunde isso? Porque lá no direito civil, nós tivemos uma formação muito forte e lá nós aprendemos sobre o ato juridicamente perfeito. E o ato juridicamente perfeito do direito privado, do direito civil, esse sim, obrigatoriamente, para ser perfeito, ele tem que ser construído dentro do ordenamento jurídico. Ele tem que ser válido, ele tem que ser legal. Aqui o ato
administrativo é diferente. O ato administrativo perfeito é aquele que possui todos os seus elementos de formação. E nos elementos de formação do ato administrativo, nós não encontramos como elemento a legalidade. Ok? A legalidade vai ser discutida na validade do ato administrativo. O ato administrativo válido é aquele que tem, né, a sua construção dentro do ordenamento jurídico. O ato administrativo válido é aquele que foi confeccionado respeitando a lei, respeitando as normas. Esse é válido. E, por fim, nós fizemos uma distinção entre eficácia e vigência. Ato administrativo eficaz, ato administrativo vigente. Falamos disso também na última aula. Qual que é a grande diferença? Em regra, o ato administrativo passa a ter eficácia e passa a ter vigência a partir do momento que ele é publicado. Então, quando ele é publicado, em regra, ele tem vigência e eficácia. Com a publicação, ele passa a ter vigência. Por quê? Porque ele integra o ordenamento jurídico, ele passa a integrar o mundo jurídico, a ordem jurídica. Então, ele tem vigência. Mas nem sempre ele tem eficácia. Por quê? Porque, às vezes, o ato está na dependência de um termo futuro ou condição. Termo futuro ou condição. O exemplo que eu dei para vocês na semana passada foi o seguinte. Hoje, dia 29/10, né, é publicado um ato do diretor do Foro de Anápolis, um ato administrativo, não é jurisdicional, é um ato administrativo do diretor do Foro, falando que na próxima semana o horário de atendimento, no caso do serviço interno, será das 12 às 19 horas apenas. O horário de funcionamento do fórum será das 12 às 19. Bom, o ato foi publicado hoje, na quinta-feira, dia 29. Mas apenas na segunda-feira não, na terça-feira, porque segunda é feriado, na terça-feira, dia 3, é que ele vai integrar o ordenamento jurídico produzindo efeitos. Hoje, ele já integrou o ordenamento jurídico, mas ele já está produzindo efeitos? Ainda não. Por quê? Porque nesse ato nós temos um termo futuro. Termo futuro. Ok? Então, termo futuro ou condição acaba por suspender a eficácia do ato administrativo. Ele tem vigência, ele pode ser perfeito, ele pode ser válido, mas se ele está na dependência de um termo futuro ou condição, esse ato administrativo, ele não está produzindo os efeitos para os quais foi pré-ordenado, foi criado. Beleza até aí, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Bom, certamente nós falamos também dos efeitos próprios e impróprios do ato administrativo. Efeito próprio é aquele buscado, querido, pretendido pela administração pública. Efeito impróprio é aquele alcançado, mas não era o pretendido pela administração pública. Então, o ato administrativo, ele é praticado, ele é criado visando a produção de um efeito. Essa produção do efeito, buscada pelo Estado, é chamada de efeito próprio. É o efeito querido pelo Estado. Agora, por outro lado, quando o Estado pratica o ato e alcança efeitos não queridos, não buscados, esses efeitos são efeitos impróprios, certo? A grande observação sobre os efeitos é que, em regra, isso está no material de vocês, quando o ato administrativo é praticado e é declarado nulo posteriormente, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a extinção do ato e vai falar sobre a nulidade. A nulidade, em regra, só alcança os efeitos próprios e não os impróprios. Professor, um exemplo disso aí, porque deu uma bugada agora. Confundi. Como que eu faço para entender isso melhor? Simples. Imagine um servidor público que foi nomeado
entrou em exercício, trabalhou durante um ano. No final de um ano, esse servidor é exonerado ou é demitido porque houve uma falha em sua nomeação. Olha só, ele trabalhou durante um ano. Será que todos os atos que ele praticou durante esse um ano são inválidos? Não. Continuam produzindo efeitos. Mas por quê? Porque quando ele foi demitido ou exonerado pela falha na nomeação, a exoneração, o objetivo era atingir o efeito, produzir um efeito próprio, atingir o efeito próprio, qual seja a própria nomeação e a entrada em exercício. Correto? Então, os atos que ele praticou, em regra, continuam do ordenamento jurídico, continuam produzindo efeitos. Tá? Seguindo, atributos do ato administrativo. Quais são os atributos do ato administrativo? Gente, aqui tem uma observação importante. Por quê? Porque depende muito da doutrina que você estiver utilizando. Alguns autores apresentam, como eu estou apresentando para vocês, seguindo aí a doutrina do professor Diógenes Gasparini, apenas 4 atributos. Outros autores vão subdividir o primeiro atributo, que é a presunção de legalidade, em presunção de legalidade e veracidade. Mas aqui nós estamos utilizando da doutrina clássica, e a doutrina clássica apresenta apenas 4 atributos do ato administrativo. Primeiro atributo, presunção de legalidade. O ato é praticado, produz seus efeitos e atinge um grupo de indivíduos. Esses indivíduos, esses cidadãos que são atingidos, eles devem presumir que esse ato é legal e verdadeiro. É óbvio, nós estamos falando de uma presunção, logo não é ordem absoluta, não é de ordem absoluta. Mas eu devo entender que esse ato, né, ele deve ser entendido como real, legal, verdadeiro. Então, se um oficial, se um fiscal do Estado chega no comércio da Daiane, fala, Daiane, eu sou fiscal da vigilância e quero fiscalizar o seu comércio. A Daiane tem que deixar ele entrar e fazer a fiscalização. Por quê? Porque ela está presumindo que o ato é real e verdadeiro. Presunção de legalidade, presunção de veracidade. Ok? Esse atributo, gente, é um atributo de todo e qualquer ato administrativo. Todo e qualquer ato administrativo possui como atributo a presunção da legalidade e a presunção da veracidade. Os outros 3 atributos depende do ato. Conforme previsão legal, o ato pode ou não ter os outros 3 atributos. Segundo atributo, imperatividade. A imperatividade do ato administrativo também é conhecida como poder extroverso. Tá? O professor Renato Alessi apresenta a imperatividade do ato como poder extroverso. O que é isso? Alguns atos administrativos são praticados e têm como característica a imposição, criar situações de cunho obrigatório. E a manifestação do destinatário do ato não interessa para o Estado. Então, o destinatário do ato é a Micaele. Então, a Micaele é a destinatária do ato. Ela recebe o ato administrativo. O Estado não está preocupado com a intenção da Micaele. A manifestação da vontade da Micaele em relação a esse ato administrativo não tem valor. Por quê? Porque ele tem força imperativa. Tá? Cria situações de observância obrigatória. É uma relação, né, do Estado e o destinatário de cunho obrigatório. Todo e qualquer ato tem essa característica? Não. Só aqueles que têm previsão em lei. Terceiro atributo. Exigibilidade. Nós temos 2 atributos finais, exigibilidade e autoexecutoriedade. E esses 2 atributos, eles são muito cobrados em prova, em especial prova de concurso.
porque são muito próximos e nos leva a erro. É muito fácil confundir um ato exigível com um ato autoexecutável. E eu vou citar aqui 2 exemplos para vocês entenderem a distinção do ato exigível com o ato autoexecutável. São as últimas 2 características, os últimos 2 atributos. Exigibilidade. Quanto que o ato é exigível? Quando o Estado pode cobrar esse ato do destinatário, do cidadão, independentemente do apoio do Poder Judiciário. Por exemplo, multa de trânsito. Por exemplo, multa do fiscal da Vigilância Sanitária que foi fiscalizar o comércio da Daiane. Certo? Então, a multa é um ato administrativo que tem como atributo a exigibilidade. Olha aqui, ó, presta atenção. A multa foi conferida a Daiane pelo fiscal da vigilância. Será que o Estado precisa propor uma ação de conhecimento, uma ação cognitiva para cobrar essa multa da Daiane? Como é que funciona essa cobrança se a Daiane não pagar? Como é que funciona? Lembram? O Estado vai fazer uma certidão da dívida ativa e vai propor uma execução fiscal contra a Daiane. Então, nós pulamos toda aquela fase cognitiva, toda aquela fase introdutória de condenação. Já vamos direto para a fase da execução fiscal. Por quê? Porque a multa tem como característica, sendo o ato administrativo, a exigibilidade. Agora, professor, importante. Fala, Léo. Boa noite, tudo bem? Em relação a, por exemplo, nesse caso não é só o Poder Executivo que pode cobrar uma multa nesse caso, né? Por exemplo, quando o Ministério do Trabalho aplica uma multa a alguma empresa, ele também não precisa recorrer ao judiciário, né? É da mesma forma? Mesma ideia. Como que funciona? É exigível. Só que aí, a sua pergunta, Léo, mostra exatamente a distinção entre um ato meramente exigível e um ato autoexecutável. Olha só. O Ministério do Trabalho aplica uma multa à empresa do Igor, certo? Foi aplicada a multa à empresa do Igor. A multa que foi aplicada na empresa do Igor, se ele não paga, o fiscal do trabalho pode ir lá no caixa da empresa do Igor e pegar o dinheiro? O que você acha, Léo? O fiscal do trabalho pode ir lá fazer a apreensão do dinheiro pelo não pagamento da multa? Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê que não pode? Porque a multa tem como característica a exigibilidade e não a autoexecutoriedade. Percebeu? Então, nesse caso... Tecnicamente. Então, nesse caso, se a empresa não pagar, ele teria que entrar com uma ação de execução. Exatamente. Se a empresa não paga, é feita a certidão da dívida ativa, a certidão da dívida ativa é encaminhada para execução fiscal. Entendi. Ok? Obrigado, professor. Bom, tecnicamente, qual que é a grande diferença no que você me perguntou, Léo? Quando o ato é apenas exigível, o Estado, a administração pública, não pode compelir, obrigar materialmente o executado a cumprir com a obrigação. A multa, o fiscal não pode ir lá e tomar seu dinheiro. Mas a multa é exigível. Tanto é que o Estado não precisa propor uma ação cognitiva, uma ação de conhecimento. Por quê? Porque ela é exigível. Certo? Agora, outro exemplo, já aí, tendo como característica do ato, não a exigibilidade, mas sim a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade. Olha só. Mesmo exemplo. O fiscal da Vigilância Sanitária chegou no comércio da Daiane e verificou que o comércio da Daiane não cumpre com as regras da vigilância sanitária. Primeiro, ele vai fazer o quê? Uma autuação. Ele vai autuar a Daiane, aplicar uma multa, falar, ó, Daiane,
você não está cumprindo com tais regras. Daqui 30 dias ou 60 dias, eu estou voltando aqui. E eu quero ver tais reformas aqui no ambiente, porque esse ambiente está impróprio para o fornecimento de consumo direto de comida, de alimentos, ao cidadão. Então, você tem um prazo aí de 60 dias para organizar tudo, e aí sim atender às regras da vigilância sanitária. Então, foi aplicada uma multa de R$1.000 contra o comércio da Daiane. Essa multa é exigível. Se a Daiane não pagar, o que vai acontecer? O Estado vai executar, uma execução fiscal. Passados 60 dias, o fiscal volta. Para surpresa do fiscal, mas não para nossa surpresa, que nós conhecemos a Daiane, ela não fez nada. Ela não fez nada ainda. Ela não resolveu nada. Está lá do mesmo jeito. Sendo infrações graves, o que esse fiscal vai fazer? Vai praticar um outro ato administrativo. Que ato agora? A interdição. A interdição. Ele tem que correr no judiciário e pedir uma autorização para interditar o comércio da Daiane? Não. Por quê? Porque a interdição é um ato autoexecutável. Ele vai fechar o comércio, vai lacrar o comércio, e é isso. Percebeu a diferença? A grande diferença? Quando o ato tem como atributo a autoexecutoriedade, o Estado pode te compelir materialmente, pode te obrigar, pode te forçar através dos seus fiscais, seus agentes. Já quando é apenas exigível, não tem como fazer isso. Quer ver outro exemplo? O Leonardo, voltando dos Estados Unidos, depois da pandemia, né? Trazendo para nós aí alguns equipamentos eletrônicos, esquece que existe uma cota. Esquece que existe uma cota. E vem com esses produtos, com muitos produtos, bem acima da cota. E aí? Ele tem que passar pela aduana e fazer a regularização. Ele passa pela aduana, pela zona aduaneira primária, realiza a nacionalização dos produtos através do pagamento dos tributos. Ele não fez isso, não pagou, não passou pela aduana, quis bancar o esperto, né? E cai nas mãos do fiscal da Receita Federal. O que o fiscal vai fazer? Olha, Leonardo, vou te aplicar uma multa, né? Geralmente aí 60%, 70%, 100% do valor do bem. E você tem que pagar a multa, agora você vai ter que pagar a multa e vai ter que pagar os tributos. Porque senão eu vou fazer a apreensão da mercadoria. O fiscal vai ter que correr no juiz de plantão e falar assim, ó, me dá uma decisão aí para fazer a apreensão da mercadoria do Leonardo? Não. Por quê? Porque a apreensão é um ato administrativo autoexecutável. Fez a apreensão. E aí? O Léo tem um prazo aí de 60 dias para regularizar a situação. Ele não regularizando a situação, ocorre a pena de confisco ou perdimento. Pena de confisco ou perdimento, que é o que dá origem a esses leilões da Receita Federal todo ano, de mercadorias apreendidas. Ato administrativo autoexecutável. Beleza, então? Professor. Fala, Daiane. Só fazer, para variar, uma pequena crítica ao funcionamento. Quando a primeira vez que eu tive acesso a trabalhar em empresas que são regulamentadas pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, eu achei muito estranho, porque eu pensava que era órgãos que realmente faziam uma fiscalização de uma forma diferente da forma como é feita. Por exemplo, nos 2 locais que eu trabalhei já que passam por fiscalização, eles avisam, né, as empresas, 20 dias antes, eles, agendam o dia que eles vão na empresa para fazer a fiscalização. E aí a empresa quase morre, passa por aquele desespero, arruma papel, arruma tudo, deixa tudo bonitinho. Aí o dia que eles chegam, tá tudo perfeito. Foge um pouco o objetivo, né? Foge um pouco o objetivo.
Não que o objetivo da fiscalização é sempre pegar de surpresa o empresário, mas de fato, o empresário ele tem que andar correto, né? Eu penso que... Nos momentos de fiscalização, né? Uma vez eu questionei e eles falaram que é porque não é interessante para o poder público ficar multando as empresas, né? Porque multar as empresas é algo, enfim, que gera prejuízo, tem empresas que podem fechar. Então, não é interessante ficar multando as empresas. Então, é só deixar atentas mesmo. Daiane, de forma geral, eu posso até concordar com isso, mas em relação à Anvisa, infelizmente, não dá para concordar com isso. Por que que não? A Anvisa, enquanto agência reguladora que é, ela trata de temas muito delicados para o Estado brasileiro. Ela cuida de setores da economia que são extremamente importantes e que trazem riscos à população, né? Então, o papel da Anvisa é gigantesco. Por exemplo, indústria de alimentos, indústrias de remédio, indústrias de cosméticos, tudo isso tem a participação, a regulamentação e a fiscalização da Anvisa. Presta atenção no tamanho da coisa. Porque quando a gente fala em Anvisa, pensando ele como entidade reguladora aduaneira, né, que também por isso que ela está nas zonas aduaneiras, como no Porto Seco, nos aeroportos, nos portos, até que dá para imaginar essa discussão aí, né, em que pese seja ilegal da mesma forma, né? Mas, quando eu penso na Anvisa atuando dentro de uma indústria de medicamentos, quando eu penso na indústria de alimentos, né, e assim por diante, essa fala aí, ela se torna absurda, na minha opinião, tá? Ela se torna absurda. Eu também achei bastante, porque eu trabalho na indústria farmacêutica, e eu pensei que não aconteceria, mas não acontece. Talvez seja a principal, né? Professor. Fala, Léo. E é engraçado que isso, enquanto a Daiane falou, realmente a Anvisa geralmente avisa, é agendado e tudo mais, né? Agora, quando o Ministério do Trabalho ele vai em segredo, coloca aquele pendrivezinho dele lá no sistema de ponta eletrônico, vê qualquer coisinha errada, é 1 milhão de multa, é um trem assim, totalmente fora do comum. Da mesma forma que quando vai o fiscal da Receita, né? O fiscal da Justamente, Receita, também. Né? Então, assim, eu não concordo de forma alguma, né, com essa postura aí. Ela é ilegal e ela pode e vai, né, causar grandes prejuízos aí à população. Mas vamos lá, seguindo. Ponto importante é sobre o desfazimento do ato administrativo. Tá? Nós temos 3 ferramentas principais para o desfazimento do ato administrativo. Quais são essas ferramentas? Anulação, revogação e cassação do ato administrativo. Primeiro, anulação. Quando nós teremos a anulação? Quando o ato tiver sido confeccionado fora do ordenamento jurídico. Se o ato foi confeccionado fora do ordenamento jurídico, se o ato é ilegal, num primeiro momento, ele deve ser declarado nulo. Por que num primeiro momento? Se vocês seguirem a doutrina clássica, a doutrina tradicional, os autores vão falar que sempre que um ato administrativo for atingido por um vício, por menor que seja o vício, esse vício afronta ao princípio da legalidade. E sendo assim, não tem outro caminho, senão a declaração de nulidade do ato administrativo. Ok? Tranquilo isso? O que você está lendo aí, Daiane? Eu estou tentando encontrar aqui. Desfazimento do ato. Você está estudando por qual doutrinador? É pelo Matheus Carvalho. Não, tem aí sim. No texto do Matheus Carvalho está lá assim, extinção, formas de extinção do ato. Não vai estar como desfazimento. Desfazimento é um tópico mais restrito do que a extinção. É atos após a formação? Não? Não, né? Mas vamos lá, seguindo aqui, depois você acha aí. Continue, eu acho aqui. Então, a anulação, em regra, é isso. O ato foi praticado fora do ordenamento jurídico,
não respeitou a lei, não respeitou a Constituição, logo ele tem que ser declarado nulo, por menor que seja o vício. Para a doutrina moderna, não é assim. Para o judiciário, atualmente, não é assim. Isso passou a ser previsto em lei. Por quê? Nós, no direito público, passamos a adotar, de certa forma, o que está previsto no direito privado, no direito civil, quando nós estudamos atos, lá no direito civil. Lá no direito civil, o que a gente aprende? A gente aprende assim, ó. Ato nulo, ato anulável. Lembram disso? Ato nulo, ato anulável. O que é isso? Nulidade absoluta, nulidade relativa. Nulidade absoluta, vício gravíssimo, não pode ser sanado. Como consequência, se declara a nulidade. Nulidade relativa, ato anulável, vício leve, podendo ser sanado. É isso que nós aprendemos lá no direito civil. Só que no direito civil tem uma observação que não dá para encaixar aqui no direito público. Lá no direito civil, nós aprendemos assim, ó. Nulidade absoluta, vício grave de ordem pública. De ordem pública, de natureza pública. Vício sanável, nulidade relativa, vício leve, de ordem privada. Gente, aqui não tem como fazer essa discussão, né? Aqui tudo é de ordem pública. Por isso que a doutrina majoritária, não, perdão. Por isso que a doutrina clássica, né, continua sustentando que, por menor que seja o vício, esse vício leva à nulidade do ato administrativo. Ok? Bom, mas qual é a posição da doutrina moderna e do judiciário? O vício, sendo leve, sendo sanável, nós podemos aplicar o instituto da convalidação, da sanação, do aproveitamento do ato, aplicando, de certa forma, o que nós aprendemos no direito civil. Tá joia? Bom, voltamos à súmula 473 do STF, né? Princípio da autotutela administrativa. Num primeiro momento, quem deve declarar o ato nulo? A própria administração pública. O próprio agente que praticou o ato ou sua autoridade superior. Ele deve declarar nulo o ato. Por outro lado, se a administração pública permanece com o erro, quem pode analisar isso? Princípio da sindicabilidade, que nós aprendemos no início do semestre. Princípio da sindicabilidade. O que esse princípio fala? Quanto à legalidade, todo e qualquer ato administrativo pode ser sindicado pelo Poder Judiciário. Controle da administração pública. Então, se a administração pública continua insistindo no erro, querendo manter um ato viciado, um ato nulo no ordenamento jurídico, o interessado ou os interessados devem buscar o Poder Judiciário para, aí sim, através de sentença, ser declarado nulo o ato. Tá joia? Bom, outro ponto importante. Qual o efeito que produz a anulação de um ato? O ato administrativo, ele é anulado por um outro ato. Então, a anulação é um ato também, né? Então, vamos lá. O ato de anulação produz que efeito? Ex tunc ou ex nunc? Retroage ou não retroage? Isso nós aprendemos lá no direito civil. Ex tunc, ex nunc. Ex tunc bate na testa, ex nunc bate na nuca. E aí? Aqui nós vamos aplicar o quê? A anulação produz que tipo de efeito? Ex tunc ou ex nunc? O que você acha, Léo? Eu acho que é ex tunc, professor. O Igor, isso, Igor, ótimo. Então, é ex tunc? Eu acho que sim. Então, retroage ou não retroage? Eu acho que ele retroage. Então, é isso mesmo, tá certinho, Igor. Ex tunc produz efeito ex tunc, retroage, tá? Retroage, tá bom? Certo? Bom, essa é a primeira forma de desfazimento do ato administrativo, declarando a sua nulidade. Ou vai vir por um novo ato, um ato que anula o primeiro,
ou vai vir por uma decisão judicial, preferencialmente pela via administrativa, aplicando a autotutela administrativa. Se a administração pública insistir no erro, vamos para a via judicial e será declarado por sentença. Produzindo efeito ex tunc. Bom, seguindo. Outra forma de desfazimento do ato, revogação. Aqui, prestem atenção. A revogação é uma forma de desfazimento do ato que leva em consideração os critérios de mérito do ato. Quais são os critérios de mérito do ato? Conveniência e oportunidade. Então, aqui deve ser feita a seguinte pergunta. O ato administrativo que foi praticado pelo prefeito de Anápolis, por exemplo, um decreto do prefeito de Anápolis, continua sendo conveniente e oportuno? Você vai analisar no caso concreto, né? O determinado ato, decreto X, que tinha tal conteúdo, que foi praticado pelo prefeito, hoje, 2, 3 meses depois, continua tendo conveniência e oportunidade? Isso é questão de mérito, tá? Bom, perdão. Então, o ato administrativo que tem essa discricionariedade, que é discricionário, né? Que tem essa margem de escolha por parte do agente público, por parte do gestor público, é um ato discricionário, tem mérito, logo, essa análise pode ser feita pela administração pública, revogando o ato que não é conveniente, que não é oportuno. O ato inoportuno, o ato inconveniente, pode ser revogado e não anulado. Beleza? Nós não vamos anular o ato inconveniente. Nós não vamos anular o ato inoportuno. Nós vamos revogá-lo. Certo? Quando a gente fala sobre a classificação dos atos, né? São várias formas de classificação, mas uma das principais formas, gente, é justamente sobre quanto à liberdade, tá? Do agente público em praticar ou não o ato. Grau de liberdade. E aí o ato, ele é classificado em ato vinculado ou ato discricionário. O ato administrativo vinculado é aquele que não tem margem de escolha por parte do agente público. A lei descreve exatamente e quando o ato deve ser praticado. Esse ato é um ato vinculado. Não tem partícula subjetiva de escolha por parte do agente público. Certo? E o ato discricionário? Aí já tem uma margem de escolha. Já tem uma margem, tá? Não confundam discricionariedade com arbitrariedade. O ato arbitrário é aquele fora da lei, tá? O ato discricionário tem liberdade, mas essa liberdade ela é delimitada pela lei. Então, o ato discricionário, ele tem razões de mérito. Quais são as razões? Quais são os critérios de análise de mérito do ato administrativo? Conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Certo? Então, o ato será revogado. Sendo revogado, ele vai trazer qual consequência? Efeito ex tunc ou ex nunc? Agora ficou fácil, né? Efeito ex nunc. Então, não retroage, é dali para frente. Um tema que nós vamos discutir bastante semestre que vem, se Deus quiser presencialmente, né? É sobre o controle da administração pública. Então, nós temos 3 esferas de controle. O controle feito pelo próprio judiciário, o controle feito pelo executivo e o controle feito pelo legislativo, tá? E nós vamos voltar a essa discussão aqui. Por quê? Falei para vocês que a anulação do ato pode ser feita tanto pela administração pública quanto pelo judiciário. E a revogação? Será que o judiciário pode revogar um ato do executivo ou do legislativo? A resposta é não. Tá? Quem vai revogar o ato é a autoridade superior daquele órgão do executivo. Ou da administração pública dentro do judiciário ou do legislativo. Que a administração pública também existe dentro do judiciário e do legislativo, né, gente? Então, vamos lá. Um ato administrativo é praticado pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores pratica ato administrativo? Pratica.
Então, quem pode revogar esse ato? Quem pode revogar é a própria Câmara de Vereadores, não é o Judiciário. Por quê? Porque é análise de mérito, conveniência e oportunidade. No semestre que vem, quando a gente for falar disso, a gente vai aprofundar um pouco. Por quê? Porque o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, e do STJ também, é que esse mérito, que é o núcleo do ato discricionário, esse mérito, esse puro mérito, ele pode ser alcançado na via do Judiciário, apenas de forma indireta. Apenas de forma indireta. E nós vamos voltar a essa discussão. Mas só a título de exemplo para vocês, né? Porque vocês estão lendo a doutrina, o doutrinador vai falar sobre isso, aí depois vocês vão falar que o Alessandro não comentou com vocês. O que o Supremo tem entendido? Quando o ato discricionário, essa questão de mérito, afrontar princípios gerais da administração pública, ideias gerais, né, da administração pública, esse mérito pode ser alcançado de forma indireta. Quer ver um exemplo? Alguns exemplos, né? A primeira vez que eu ouvi falar isso já tem algum tempo, foi em 2005. Em 2005 eu estava fazendo mestrado no CEUB e começaram a ter algumas decisões nesse sentido. E a primeira, que foi analisada pelo STJ, foi sobre a discricionariedade de um prefeito em construir um estádio de futebol e um hospital. Perceba que não foi só na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, não. Tá? Isso vem bem antes. Viu? Então, ó, em 2005, o que o STJ analisou? O senhor prefeito do município X tinha lá um dinheiro em conta. E esse dinheiro, essa verba, não era carimbada, ela não tinha uma destinação. Então ele podia optar em construir ou um estádio de futebol ou outras coisas, mas no caso a discussão foi essa, ou estádio de futebol ou um hospital. O Ministério Público propôs uma ação, né, para anular a construção do estádio de futebol. Por quê? Porque no município ainda não tinha sequer um posto de saúde, quanto mais um hospital. Então, peraí, é discricionário. Conveniência e oportunidade. Nós não falamos aqui em nenhum momento que é ilegal construir esse estádio de futebol, é legal. Mas é moral? Lá no caput do artigo 37, que a gente estudou, né? Quais são os princípios gerais expressos no caput 37? Limpe, legalidade, impessoalidade, né? Moralidade. E a discussão que foi apresentada pelo Ministério Público foi exatamente essa. Isso chegou no STJ. O STJ falou que realmente, naquele caso, era imoral construir um estádio de futebol, sendo que o município não tinha ainda uma estrutura mínima de saúde. Então, acaba, né, que o mérito foi alcançado aí, mas não foi alcançado de forma direta, e sim de forma indireta. O judiciário falou, opa, peraí, ó, realmente você pode escolher, mas nesse caso aí a sua escolha está afrontando princípios gerais da administração pública. Mas de forma direta, não pode. Tá joia? De forma direta, a revogação deve ocorrer apenas e tão somente pelo próprio órgão, né, editor do ato administrativo discricionário. Bom, continuando. Cassação. Última forma de desfazimento do ato administrativo. O ato administrativo pode gerar a cassação. Quando que nós teremos o ato de cassação? Exemplo simples também para vocês entenderem. A Fernanda, ela bate à porta do município de Anápolis e solicita na secretaria competente a autorização para a construção de um prédio. Então, ela bate lá na porta da secretaria e solicita um alvará do município para a construção de um prédio de 10 andares. Será que a Fernanda vai conseguir isso sem apresentar nenhum documento? Ela vai apresentar, né? Vários documentos. Vários documentos. E dentre os documentos que ela tem que apresentar junto ao município, também junto ao CREA, são os projetos. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico e tantos outros projetos que ela vai ter que apresentar, até mesmo porque se trata de um prédio de 10 andares. E assim ela faz, apresenta todos os projetos, atende todos os requisitos, previstos em lei, e a administração municipal autoriza a construção
autoriza a construção, confere o alvará de construção para a Fernanda. A Fernanda começa a obra. Com o início da obra, a Fernanda vai lá e altera os projetos e não comunica o município, não apresenta isso ao município. Então, a Fernanda está praticando um ato contrário ao ato administrativo de alvará de construção. E nesse caso, a culpa é exclusivamente da Fernanda. Não houve vício, não é uma questão de mérito, e sim uma irregularidade que está sendo praticada pelo beneficiário do ato. Nesse caso, nós temos a cassação. Então, cassação, o que é a cassação? É o ato administrativo que também desfaz outro. O fundamento reside no descumprimento posterior por parte do interessado de exigências legais relativas à situação do objeto do ato. Então, nesse caso, a Fernanda vai ter aí seu ato administrativo, autorização de construção, devidamente cassado. Tá joia? Bom, para terminar, nós temos duas figuras que surgiram aí inicialmente sendo discutidas pela doutrina, depois sendo discutidas dentro da jurisprudência, e acabou integrando a lei do processo administrativo federal, que é a lei 9784 de 99. Então, a lei 9784 de 1999 é a lei que regulamenta o processo administrativo federal. E a grande maioria dos outros entes federados fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V dessa lei. Tá? Então, foi lá, copiou o texto da lei 9784 e trouxe para o âmbito estadual, trouxe para o âmbito municipal, fazendo poucas alterações. E essa lei do processo administrativo federal traz dois institutos, um deles a gente já começou a discutir aqui, que é o Instituto da Convalidação. O que é a convalidação? O ato administrativo praticado com vício, só que o vício é leve, pode ser sanado. Se é feito a sanação do ato, é esse termo mesmo, viu? Sanação do ato. Se é feita a sanação do ato, nós temos a sua convalidação. Convalidação nada mais é do que a correção do vício leve, mantendo o ato no ordenamento jurídico. Ok? Está previsto na Lei 9784 de 1999. Então, a doutrina vai falar, depende do, eu não sei como que o Matheus Carvalho chama isso no livro dele, viu, Daiane? Você está lendo aí? Pode ser convalidação, pode ser sanação, pode ser o aproveitamento do ato administrativo. Isso tudo está previsto lá no artigo 53 e 54 da Lei 987/95. Então, o vício é sanado, é corrigido, mantém-se o ato administrativo no ordenamento jurídico, produzindo seus efeitos. Agora tem uma outra figura, que é mais grave ainda, que é a figura da confirmação. O que é a confirmação do ato administrativo? Imagina o seguinte, ó, o ato foi praticado, esse ato contém um vício gravíssimo. Vício grave tem como ser sanado, gente? Não tem. O vício é grave, não tem como corrigir, não tem como sanar. O que eu vou fazer? Nada. Deixar declarar a nulidade. Só que, em algumas situações, essa declaração de nulidade, ela pode ser relativizada. Ou seja, nós estamos relativizando, na verdade, o princípio da legalidade. São situações excepcionalistas, em regra amarrada em questões temporais. Tá bom? Imagina a seguinte situação. A Micaele, a família da Micaele recebeu um bem doado pelo governo federal em 1970. Já tem tempo. Essa doação tem um vício, e ela foi ilegal, foi irregular. Só que de 70 para cá, a família da Micaele já transferiu esse bem. E já tem uma linha sucessória nesse bem aí. Já foi transferido várias vezes. Percebeu? Será que hoje, tanto tempo depois, vai garantir o princípio da segurança jurídica a declaração de nulidade desse ato? Olha só. Óbvio que não.
Então, ocorre nesse caso, em situações especiais como essa, não a convalidação, e sim a confirmação. O ato administrativo ele é confirmado dentro do ordenamento jurídico, mesmo tendo um vício gravíssimo, em nome do princípio da segurança jurídica. Então, o Estado aqui, a lei prevê isso de forma expressa, né? Artigos 54, 53, 54 da Lei 897/99, visa minimizar o prejuízo à sociedade. Então, nós estamos relativizando o princípio da legalidade para a garantia de um outro princípio, o princípio da segurança jurídica. Já falei isso aqui algumas vezes para vocês. E é bom que vocês gravem isso. Não só para a prova, mas para a sua vida profissional. Sempre isso vai estar em voga. Não só no direito administrativo, não só no direito constitucional, mas todo e qualquer ramo do direito. Preste atenção. Um princípio pode ser relativizado, no caso concreto, para a garantia de um outro princípio que, naquele momento, para aquele caso concreto, é mais importante. Vocês lembram que nós discutimos isso várias vezes no início do semestre? Um princípio não é maior que o outro. A ideia da complementariedade, um princípio complementa o outro. Mas em situações excepcionais, quando eu encontro um verdadeiro choque entre os princípios, eu tenho que fazer uma ponderação, que é um outro princípio. Ponderar. Para aquele caso concreto, o que deve prevalecer? Nesse caso aqui, né, desse exemplo da confirmação, lapso temporal muito grande, não vai trazer prejuízo a terceiro. O que tem que ser feito? Mantido o ato no ordenamento jurídico, mesmo tendo ele sido confeccionado com vício grave. Tá joia? Esse instituto, então, é o Instituto da Confirmação. Certo? Dúvidas? Podemos seguir? Bom, gente. Então, aqui nós terminamos atos administrativos. Tá? Não vou começar a matéria nova hoje. Né? Não tem sentido, nós estamos aí já com 1 hora de aula. Mas eu quero abrir para perguntas. Vamos às perguntas. Não acredito que deve ter alguma dúvida aí, né, Léo? Léo, Cristina. Professor, esse Instituto da Confirmação, ele tem alguma ligação com a caducidade ou não? É totalmente diferente? Não, é diferente. A caducidade é outra forma de extinção do ato. A caducidade é uma forma de extinção, não de desfazimento. Por isso que eu falei para vocês, dependendo do autor, vem no texto, né, no seu livro, extinção do ato. A caducidade é quando ele produziu todos os seus efeitos para os quais ele foi pré-ordenado. Então, se o ato já cumpriu com o seu papel, ele é extinto através da caducidade. É diferente da confirmação, tá? Loiana, sem perguntas. Igor. Professor, podemos dizer que a revogação do ato de ontem do presidente Jair Bolsonaro foi oportuno ou ele acabou sendo conveniente? Sim, eu não sei qual a motivação dele, tá? E para isso tem que entrar no aspecto político, né, Léo? Que é uma coisa que eu estou fugindo esses dias. Eu queria perguntar ao professor sobre o decreto 10.530, mas... Eu fiz isso para te introduzir, Daiane, foi para isso. Não, mas na verdade é o seguinte. Ontem a Marcelo estava falando sobre isso e a gente citou, né, professor Alessandro? Para discutir isso. Porque a gente estava falando nas aulas anteriores sobre a questão da privatização, né? E o decreto trata muito sobre essa questão, né? Mas eu até comentei com o Léo, falei, o professor foge quando entra em méritos políticos. Eu não vou fugir dessa vez, não. Vamos lá. Não vou entrar no aspecto político, vamos permanecer nas questões técnicas. Olha só, Daiane, Léo. Meus queridos, na verdade, eu volto a repetir o que nós estamos discutindo desde o início do semestre.
Nós temos, em regra, péssimos gestores, né? E quando alguém chega com a ideia boa, a turma do contra, né? De forma não fundamentada, apresenta vários argumentos, sem fundamento. O decreto não falava em privatização do SUS. O decreto falava em terceirização de algumas tarefas, o que já ocorre. Por que ninguém discutiu a entrega do sistema de saúde do Estado de Goiás? Não é que ninguém discutiu. Por que não foi declarado inconstitucional a entrega do sistema de saúde, parte do sistema de saúde do Estado de Goiás, para a UES? Isso é terceirização. E eu volto a defender. Eu sou a favor da terceirização, sim. É uma ferramenta útil, é uma ferramenta que, aplicada de forma correta, e isso não depende apenas da OS, depende também do Estado, é uma saída excepcional. Na saúde, na educação, tá? Nos presídios. Nós temos terceirização, a primeira e mais exitosa terceirização é num presídio de Minas Gerais. Você chega lá, você acha que, peraí, não estamos no Brasil, foi terceirizado por uma OS. E só já tem mais de 10 anos. Então, assim, é óbvio que é uma questão de ideologia política. Eu costumo fugir, pelo menos nessa época de campanha eleitoral, fugir desses debates. Eu não costumo fugir, não, mas nessa época de campanha eleitoral, eu costumo fugir para não dar repercussão, né? E que parece a gente tem a liberdade acadêmica para estar falando com vocês, pode ser interpretado de uma forma política contrária a determinado partido, mas é fato, gente. O nosso Estado é um Estado de capitais, é um Estado capitalista, tá? O texto constitucional fala que esse Estado de capitais ele deve estar a serviço do social. Em nenhum momento o texto constitucional veda a parceria público-privada. Parceria público-privada em sentido amplo. A parceria público-privada ela deve ser defendida, ela deve ser pulverizada nesse país. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Né? Mas é óbvio, o Estado não pode simplesmente entregar na mão da iniciativa privada e lavar as mãos, virar as costas. Para o modelo dar certo, tem que ter a participação conjunta. Até mesmo porque é terceirização, não é privatização. A terceirização é diferente da desestatização em sentido amplo. Por que é diferente? A privatização, a terceirização, o serviço continua no controle estatal. O Estado continua com o controle do serviço. Ninguém fala isso. Mas é privatizar, não sei o que e tal. É aquela brincadeira que eu faço com vocês. No Brasil, hoje, os grandes doutores do direito não são os nossos professores. São os jornalistas que nem mesmo jornalismo fizeram. Infelizmente. Né? É uma crítica. Se abre o jornal, o cara querendo discutir direito, nem fez jornalismo, está lá querendo discutir direito. Apresentando uma série de bobagens. É verdade. É porque o que a gente vê, de modo geral, é porque a maioria das pessoas, na verdade, nem busca entender realmente o que está acontecendo, nem busca entender como funciona hoje, como está hoje na prática. Inclusive, o Leonardo falou, eu não sabia disso, que 59%, né, Léo, do sistema de saúde hoje 54. Já é 54, né? Já é terceirizado. Acredito que boa parte da população nem sabe disso, né? Um exemplo, inclusive, professor, que, por exemplo, nós temos aqui em Anápolis, né, o Hospital Evangélico, que ele presta serviço gratuito mediante o SUS, né? Ninguém vai lá pagar nada e é uma empresa privada com fins lucrativos, né? E eu citei, por exemplo, ontem eu fiz uma postagem, inclusive, porque eu não sei o que é pior, se é gente que não entende direito querendo discutir direito, ou se é gente que deveria entender direito falando besteira na internet. E, inclusive, muitos do curso de Direito da Univangélica fizeram isso ontem, e foi o que me motivou a postagem também, porque eu não ia falar nada, né? Não me interessa esse tipo de situação. Mas, por exemplo, as Santas Casas também são empresas privadas sem fins lucrativos, né? Que atendem pelo SUS e ninguém paga nada. Quer ver uma outra discussão para dentro da nossa realidade aqui, do nosso dia a dia? Educação. Educação. Né? Você quer me dizer que parte da educação pública brasileira já não foi privatizada?
quem são os grandes executores da educação pública hoje? São as universidades federais e estaduais? Ou são as universidades, as faculdades privadas que recebem alunos, né, mediante bolsa, mediante incentivo do governo federal? Né? O Fundo Nacional de Educação foi criado, não foi à toa, né? O sistema do FIES foi criado, não foi à toa. Foi criado com esse objetivo, de alargar as possibilidades. É óbvio que hoje nós estamos passando por uma crise econômica, né, que impacta tanto o Estado quanto as instituições de ensino, mas até pouco tempo, né, quem precisa de educação mesmo, financiada pelo Estado, estava sendo financiado dentro da instituição particular. 70% de quem precisa de uma educação privada, ou pública, estava sendo financiado dentro de uma instituição privada. Ninguém discute isso, né? Fala, não, isso não é uma privatização indireta, e graças a Deus por isso, ainda bem que isso aconteceu, né? Eu acho que aqui muitos tiveram acesso à educação, eu também tive acesso à educação, graças a esses programas, né? Eu fui bolsista OVG, por exemplo, é um programa. O Estado, ao invés de investir dentro da universidade estadual, através da OVG, estava investindo de uma outra forma. É dinheiro público do mesmo jeito. É dinheiro público do mesmo jeito. Tá? Só que o Estado abriu aí esse leque, né, para que realmente pessoas que precisam de educação pública tivessem estudando, né, mas em instituições privadas. Fato, gente, isso é fato. A grande maioria professor, não estão nas instituições públicas. Infelizmente, essa é uma realidade que não é de hoje. Professor, eu acho que o decreto de ontem foi sim uma decisão acertada, né, inclusive era só um estudo, né? Na verdade, era só um estudo para ver a viabilidade, né, de entregar à iniciativa privada a gestão das UBS, perdão. Mas, assim, emitindo minha opinião política aqui, hoje, eu particularmente acho o presidente Jair Bolsonaro um péssimo presidente, mas eu reconheço que foi, sim, uma decisão acertada, um pontapé inicial que deveria ser levado adiante. Não tem jeito. Infelizmente, a gente volta sempre àquela máxima que vocês estão escutando eu falar desde o direito constitucional 2, terceiro período. Nós, em regra, temos péssimos gestores. Não estou dizendo do presidente Bolsonaro, não, estou falando de regra geral. Temos péssimos gestores. E quando eu falo isso, não é uma crítica vazia, é só olhar o que está ocorrendo no Brasil nas últimas décadas. Né? Desde que o Brasil se tornou república, essa é a realidade. O modelo brasileiro, ele permite isso, né? Infelizmente. Nós estamos pagando por um Estado pesado, corrupto, já há muito tempo. Nós pagamos, nós que estudamos, nós que produzimos, nós que trabalhamos. Né? O Estado não produz nada, gente. O Estado não produz nada. Quem produz somos nós. Nós produzimos. E mantemos esse Estado gordo, inchado, pesado. Né? Essa é a realidade. Mas eu acredito que talvez, professor, haveria alguma mudança, porque, tipo, na teoria o poder emana do povo, né? A população ela tem que ter essa consciência. Mas o que a gente vê na prática são pessoas que têm paixões políticas muito fortes. E as paixões políticas, eu acho que meio que interferem nisso, porque as paixões, elas ficam acima da razão, das discussões necessárias que a gente precisava, e as pessoas entenderem que os políticos são nossos funcionários e a gente tem que cobrar deles, e não defender, ficar passando mão na cabeça, ficar puxando saco. Você vê? Enquanto a gente chamar essa turma aí de autoridade e não de servidores, a gente vai continuar nessa. Tá? E tá aí a importância de vocês. Eu falo isso sempre. Tá aí a importância nossa, que estamos aqui estudando. Nós estamos estudando para quê? Para disseminar o que é certo, para que seja para sua família, Daiane. Seja para sua família, para o seu núcleo familiar. Se você estiver ensinando para eles o que é certo, nós já vamos produzir uma mudança muito grande no futuro. Então,
Nós, principalmente os alunos do direito, sem querer desmerecer nenhuma outra profissão, mas assim, os alunos do direito nesse aspecto, né, social político, nós temos uma obrigação social extremamente importante nesse país. Conhecer o direito e lutar para a aplicação do direito, conforme está no texto constitucional. É isso. Não é outro caminho. É óbvio que, isoladamente, a gente não consegue, né? Mas eu tenho que fazer minha parte, em especial, levar esse conhecimento à minha família, aos meus amigos, para que todo mundo também possa fazer a sua parte. Por que nunca se permitiu nesse país se ensinar direito no ensino fundamental, no ensino básico? Vários e vários projetos já passaram pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. O último projeto, pasmem, foi apresentado pelo senador do Rio de Janeiro, Romário. Romário, jogador de futebol. Né? Romário, jogador de futebol, que é um educador físico, vem lá da educação física, né? Dentro do Senado, eu não estou falando que é perfeito, que ele é bom não, tá? Que eu nem sei como que é lá a atividade dele dentro do Senado. Mas ele apresentou um projeto para que fosse ensinado noções de direito, noções de Constituição dentro do ensino público. Isso vai para frente? Por que não vai para frente? Porque não é interessante para o Estado que as pessoas tenham conhecimento. Aquele livrinho que eu passei para vocês lá no Direito Constitucional, e a maioria não leu, eu vou passar aqui de novo. A Luta pelo Direito, de Rudolf von Jhering. Jhering, o que ele fala na luta pelo direito? A justiça, numa da mão, ela tem o quê? A balança. Na outra, ela tem o quê? A espada. A balança sem espada não é nada. A balança sem espada é a inexecução do direito. A espada sem a balança é a força brutal. E ele fala o seguinte: você, a sociedade, ele fala em sentido amplo, a sociedade, o povo, só é merecedor do direito se ele luta por aquele direito. Você só tem direito, você só é merecedor de um direito se você luta por ele. Aí vem a seguinte fala, né? Como que eu vou lutar por aquilo que eu não conheço? Olha a importância nossa, olha a nossa importância de divulgar o que é certo dentro do direito. Né? Como que o cidadão de bem pode lutar por um direito que ele sequer sabe que existe? Constituição tinha que ser estudada desde o... vou entregar a minha idade, desde o pré. Que nem existe mais. Porque o cidadão, a formação de um cidadão, né? Conhecedor dos seus direitos e suas obrigações, não só direitos, mas os seus direitos e suas obrigações. Né? Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vivendo. Mas eu tenho fé principalmente na geração de vocês, tenho fé que a gente pode mudar isso ainda, viu, gente? Meu filho e meu neto precisa disso. Meu neto que nem nasceu ainda. Mais perguntas? Bom, então, gente, fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana, tenham um bom feriado. Até semana que vem, tá? Boa semana de estudo. Nós já estamos nos aproximando aí da prova, hein? Daqui 2 semanas já. Semana que vem, a última aula antes da prova. Passei para vocês o trabalho, né, sobre os atos administrativos. Coloquei lá no grupo do WhatsApp o livro, o texto do professor Jorge Sparini, que trata do trabalho, para facilitar um pouco a vida de vocês. Lembrando que esse trabalho deve ser entregue pelo AVA, tá? Não deixem de fazer, porque vale 4 pontos. Beleza? Até mais, fiquem com Deus, até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Um abraço.